Martim, todos já conectaram? Então a gente pode começar. Tá ótimo, obrigado, André. Bom dia a todas e todos, bem-vindos. Meu nome é Martim Tassinari, sou daqui da Secretaria de Governo, coordenador de Desestatização e Parcerias. Eu declaro aberta a sessão de audiência pública, dessa audiência pública que aqui estamos, que faz parte da consulta pública número 11 de 2022, cujo objeto é um projeto de parceria público-privada para migração, gestão e suprimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre de unidades consumidoras da administração direta do município de São Paulo. É importante contextualizar um pouco a realidade desse projeto, né? O Programa Municipal de Energia Limpa, promovido pela Prefeitura de São Paulo, configura-se como 4 projetos de PPPs, de parcerias público-privadas, de geração de energia e eficiência energética para unidades consumidoras da própria prefeitura, sendo que os 3 primeiros foram de geração distribuída, dentre as unidades administrativas, e o 4 de autoprodução e compra no ambiente de contratação livre. É importante destacar a relevância, o potencial inovador dessa PPP de migração ao ACL, que é esse ambiente de contratação livre, além da própria implementação, operação e manutenção de uma usina de fonte incentivada sob essa modalidade de autoprodução de energia. Os objetivos dessa PPP orientam-se em torno de 4 aspectos fundamentais. Primeiro, a redução do valor das faturas de energia elétrica, promovendo maior previsibilidade orçamentária para o município. Segundo, garantia de que mais 50% do total de energia consumida pelos órgãos da administração direta seja gerada através de fontes renováveis. Terceiro, figurar como referência em projetos de parceria público-privada de energia limpa no Brasil, contribuindo para o cumprimento de vários dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E, por último, ser um vetor de redução de transmissões de CO2 de fonte estacionária pela prefeitura, né, podendo atingir uma redução de até 418 mil toneladas ao longo da duração do projeto. O modelo proposto para esse projeto prevê o fornecimento de energia elétrica para 205 unidades consumidoras da administração direta, do Poder Executivo especificamente, né? O critério de julgamento da licitação vai considerar como melhor proposta o menor preço de energia por megawatt-hora, a ser pago mensalmente pela Prefeitura, considerando o consumo do período, sendo que o valor máximo é de R$ 308,49 por megawatt-hora. A estimativa é que com essa parceria será viabilizada uma economia de cerca de 12 milhões por ano aos cofres públicos, totalizando mais de 400 milhões de reais ao final dos 35 anos de projeto. O detalhamento dos aspectos mais inovadores desse projeto e outros aspectos mais elementares da modelagem econômico-financeira e também da jurídica vão ser detalhados um pouco mais pelos nossos colegas da São Paulo Parcerias em sequência, né? Essa consulta pública está sendo conduzida por essa Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias e com o apoio da São Paulo Negócios. Ela tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento do projeto e também contribuições para os documentos editalícios que compõem a consulta. Ela está aberta desde o dia 6 de setembro último, vai se encerrar no dia 13 de outubro, semana que vem, quinta-feira, e é nesse contexto que se insere essa audiência pública de hoje. É uma sessão aberta para os cidadãos, para as instituições interessadas, tem caráter consultivo e tem por objetivo expor as principais informações relativas à modelagem do projeto e abrindo margem para manifestações, perguntas, colaborações dos representantes da sociedade civil, né? Eu queria aproveitar para apresentar a equipe da prefeitura aqui presente. A gente tem a equipe da Secretaria de Governo, né, especificamente da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias. Temos os colegas também da São Paulo Negócios, que estão dando todo o suporte para a gente, para essa audiência, estão fazendo roadshows, estão fazendo toda a exposição desse projeto, e também os colegas da São Paulo Parcerias, que estão responsáveis pela modelagem, pela estruturação desse projeto. Reforço que, além do recebimento das colaborações durante a audiência de hoje, que a gente está aqui fazendo, é fundamental que também sejam enviadas
para o e-mail do projeto, é acl@prefeitura.sp.gov.br. O pessoal da nossa equipe aqui vai enviar no chat, né, esse e-mail para quem queira encaminhar. E é importante que as perguntas sejam enviadas também pelo e-mail para que a gente possa fazer uma análise mais apurada pela equipe técnica em relação aos pontos trazidos. A gente vai entrar em algumas especificidades, algumas questões complexas, e é importante que, para além da discussão que a gente vai ter aqui, que seja encaminhado por e-mail, para a gente conseguir tratar com um pouquinho mais de profundidade dos temas. Né? Vale dizer que os principais documentos relativos à modelagem do projeto estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura, e o link para o site a gente também vai mandar aqui no chat. O Marcelo, assessor aqui da equipe, responsável por esses projetos de energia dentro da Secretaria de Governo, vai estar postando isso no link, tanto o e-mail quanto o link para os documentos. Dito isso, deixa eu falar de alguns aspectos práticos da condução da audiência de hoje. O tempo de duração é de 1 hora, com final previsto para as 11 horas. Tem a possibilidade de prolongamento por mais 30 minutos adicionais a critério da mesa organizadora, ou seja, as entidades aqui envolvidas na organização dessa audiência. A audiência está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada posteriormente no canal da São Paulo Negócio no YouTube, cujo link a gente também vai disponibilizar no chat. Então, se ficar alguma dúvida, se tiver algum ponto que queira voltar para entender melhor, vai estar disponível tanto a apresentação quanto as dúvidas. Com o objetivo de possibilitar que todos os participantes dessa audiência tenham condições de participação, de interação nesse diálogo, a gente vai seguir algumas regras de condução. Tá? A São Paulo Parcerias, os colegas da SPP vão apresentar o projeto. As perguntas ou comentários em relação à apresentação devem ser realizadas preferencialmente, se possível, por escrito no chat da plataforma aqui mesmo, esse é o nosso canal de comunicação. E quando encerrada a apresentação feita pela São Paulo Parcerias, as perguntas vão ser lidas pelo André Aleotti, que é o nosso colega da equipe da São Paulo Negócios, que vai ler uma por vez por ordem de inscrição. Tá, as perguntas. As perguntas vão ser respondidas pela mesa técnica, uma por vez, e caso o participante que fez a pergunta queira complementar a pergunta no momento em que ela for lida, a palavra pode ser passada para esse participante, só que a gente vai, para conseguir que todo mundo participe, pedir para que as manifestações tenham limite de 2 minutos, certo? Pedimos, contudo, que durante a apresentação, ou quem não esteja com a palavra, mantenha o áudio fechado, tá? Só para a gente manter um pouquinho a organização aqui da audiência. E caso necessário, a mesa pode desligar o áudio ou vídeo de algum participante, caso seja necessário, para garantir a ordem e a continuidade dessa audiência. Feitas essas considerações iniciais sobre como vai funcionar a audiência e sobre qual que é o objetivo do projeto, eu queria passar a palavra para a equipe da São Paulo Parcerias, que vai fazer uma apresentação um pouco mais detalhada sobre esse projeto que a gente está aqui tratando. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Martin, pela excelente introdução. Eu sou a Marcela Santos, estou gerente de projetos na São Paulo Parcerias e sou líder, então, aqui da modelagem. E estou aqui acompanhada da equipe técnica do projeto. Vou apresentar rapidamente. Estou com Matheus e Arnaldo, que estão na frente econômica, Tomás na frente jurídica e Annalise e Kevin na frente operacional. Matheus e Tomás vão conduzir a apresentação com a minha complementação, mas eu aproveito sempre aqui para dar as boas-vindas a vocês. Esse projeto é um projeto extremamente relevante para a São Paulo Parcerias e é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje. Faz parte, como o Martin bem trouxe, de um conjunto de projetos na área de energia. Os 3 primeiros a gente fez com a modelagem de geração distribuída, e aqui nós ousamos bastante, tanto em termos regulatórios, porque se trata, de fato, da migração de unidades que representam 40% do consumo da prefeitura para o mercado livre de energia, pensando em fomentar o setor, pensando realmente no aspecto ambiental e de sustentabilidade de geração para a prefeitura, e ousamos também em alguns aspectos econômicos e técnicos, como vocês poderão ver ao longo da apresentação, e também conferindo os documentos. Então, aproveito aqui para agradecer a SGM na condução dessa audiência, a SP Negócio sempre por divulgar os nossos projetos, especialmente esse projeto que é tão importante, e essas audiências são termômetros muito importantes para nós,
é uma oportunidade única de diálogo que temos, então convido a todos a colocarem aqui as suas questões, trazerem as contribuições e lembrarem também que estamos abertos aí ainda até o dia 13 para o recebimento por escrito de todos os aspectos que puderem entender cabíveis aí de contribuições. Então, muito obrigada, já passo a palavra para o Matheus para a condução da apresentação, e em seguida teremos o nosso espaço para debate. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos e todas. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Como Marcela falou, me chamo Matheus Moura, eu sou assessor de diretoria aqui da São Paulo Parcerias, participei da modelagem desse projeto, Migração, Ambiente, Contratação Livre e Autoprodução de Energia, e vou apresentar um pouco aqui da audiência pública para vocês. Como a Marcela também já falou, a gente está super aberto a todos os tipos de contribuições e nós convidamos vocês a participarem desse momento conosco, porque a gente acredita que a construção desse projeto deve ser feita em conjunto. Como o Martim já trouxe, e a Marcela também, esse projeto faz parte do Programa de Energia Limpa. O Martim já fez um detalhamento maior sobre quais são os objetivos desse projeto, que já tem 3 outros lotes. Queria aqui destacar que esse lote é extremamente importante, principalmente para o objetivo 2 e para o objetivo 3, superar 50% total da energia consumida. Como a Marcela falou, esse projeto representa 40% da energia consumida pela prefeitura e, por ser referência em PPPs de energia do Brasil, pela inovação que todo esse projeto traz, tanto do lado jurídico como do lado operacional. Então, o objeto desse projeto é uma parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para migração, gestão e suprimento da energia elétrica no ambiente de cotação livre de unidades consumidoras da administração direta do município de São Paulo. Essa migração, gestão e suprimento de energia elétrica no ACL estão vinculadas à autoprodução de energia, como a gente vai ver mais na frente no modelo proposto. Os benefícios principais esperados com esse projeto é a adoção de mecanismos sustentáveis no desenvolvimento urbano, porque é obrigatório que a energia seja de fonte incentivada, então a energia da usina é de fonte incentivada e a energia que deve ser comprada no ambiente de contratação livre também tem que vir de fontes de usina rastreável de carbono. Outro benefício é a diversificação da matriz energética. A gente também espera a promoção de previsibilidade orçamentária. A gente está estimando a redução de 19% dos custos com energia elétrica dessas unidades consumidoras, uma geração estimada de mais de 1.000 novos empregos, sendo empregos diretos e indiretos, e uma redução de cerca de 418 mil toneladas de CO2 ao longo de todo o período do contrato. Aqui eu apresento um pouco do modelo proposto para vocês. Então, a ideia é que de todo o consumo dessas unidades consumidoras abarcadas pelo projeto, 50% seja suprido por uma usina de autoprodução, e essa usina pode ser instalada tanto no município de São Paulo como no município limítrofe, e essa usina tem que ser obrigatoriamente de uma fonte incentivada. Então, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, solar, eólica, enfim. E os outros 50% da energia tem que ser suprido através da compra no mercado livre de energia, e essa compra tem que ser obrigatoriamente de uma usina de fonte rastreável de carbono. Para o modelo, para o plano de negócio referências, para os documentos que vocês têm disponíveis no site da prefeitura, a gente considerou a implantação de uma usina fotovoltaica para fazer a modelagem do projeto, e aí, nesse sentido, a gente estimou uma potência de 16 megas, com área estimada de aproximadamente 118 mil metros quadrados. Também é importante perceber que no nosso modelo proposto, a gente traz uma implantação faseada da usina. Então, a gente espera que até o ano 5 do contrato, 25% da usina esteja instalada. Na verdade, 50% da usina, que representa 25% do consumo, e até o ano 10 a usina esteja 100% instalada, que representa 50% do consumo total das unidades consumidoras. Esse projeto está trazendo um benefício para cerca de 200 unidades consumidoras, exatamente 205 estão previstas atualmente, e essas 205 unidades representam apenas 6,3% do total de unidades consumidoras da prefeitura, mas, por outro lado, representam 41,1% do consumo total da prefeitura. Então, é um universo pequeno de unidades consumidoras, mas que representa quase metade do consumo total da prefeitura, um consumo esse que chega em torno de 64 mil megawatts ano e que hoje custa 39 milhões
por ano com fatura de energia elétrica. Aqui a gente traz um mapa da região demarcada, onde a usina pode ser instalada. Como falei, ela é uma usina de fonte incentivada, que pode ser instalada tanto no município de São Paulo, que no mapa está marcado como 1, como qualquer um dos outros municípios limítrofes. Agora eu passo a palavra para Tomás, que vai trazer um pouco dos aspectos jurídicos do projeto. Olá, bom dia a todos e todas. Sou o Tomás, sou assessor jurídico aqui da São Paulo Parcerias, responsável pela modelagem jurídica desse projeto, passando um pouco sobre como nós estamos estruturando o edital dessa parceria, né? O objeto, o Matheus já comentou, é uma parceria público-privada. Ela vai ser regida pela Lei Federal 11.079 de 2004 e pela Lei Municipal 14.517 de 2007. Então, são legislações bem importantes aí, recomendo aos interessados e às assessorias jurídicas que deem uma olhada. O prazo e o poder concedente. Nós estamos prevendo aqui um prazo de 35 anos de vínculo contratual para esse projeto, tendo como responsável ali da prefeitura, né, que é o poder concedente, a Secretaria de Governo Municipal. O tipo vai ser uma parceria público-privada, como eu já disse, e a modalidade de concorrência internacional, então permitindo aí a participação de empresas e consórcios estrangeiros. O critério de julgamento dessa licitação vai ser o menor preço da energia por megawatt-hora. A gente está estipulando aí o valor máximo do lance em R$ 308,49 por megawatt-hora. É o valor de base para o cálculo da proposta. Quais são as garantias que nós temos aqui, né? Para a apresentação da proposta durante a fase de licitação, as licitantes, as interessadas, têm que apresentar uma garantia de proposta no valor de 0,5% do valor estimado do contrato, aproximadamente aí R$ 5 milhões. E para a execução do contrato, nós temos uma garantia que vai ter que ser também apresentada pelo vencedor da licitação, né, pelo contratado, de 1% até o fim da fase de implantação da usina, e depois essa garantia pode ser liberada em 0,5%, tendo só o restante, aí 0,5% durante a fase de gestão mesmo do contrato, pós a implantação da usina, essa parte de operação e gestão de energia, com os valores aí estimados, então, de 10 e 5 milhões, respectivamente. Para a qualificação técnica e participação na licitação, além dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, que são qualificações que são padrão na legislação, né, já estão dispostas lá. Nós temos a qualificação técnica específica para esse projeto, para garantir que a contratada tem capacidade para execução do que está sendo exigido no contrato. Nós estamos solicitando, então, a apresentação de comprovação aí de atestados de capacidade técnica operacional que comprove que a licitante já executou a migração de unidades consumidoras do ACR para o ACL e já gerenciou contratos de energia no ACL de, no mínimo, 20 unidades consumidoras de forma simultânea e com período de suprimento de 1 ano. E o montante mínimo, né, da execução da migração dessas unidades consumidoras e do gerenciamento dos contratos, né, dessas 20 unidades, tem que atingir o total mínimo aí de 1 megawatt médio mês. Há uma segunda opção também, em que nós estamos reduzindo aqui a possibilidade de apresentação do quantitativo de unidades consumidoras e aumentando um pouco o montante total, né, que passa aí, então, a ser montante mínimo de 10 unidades consumidoras, mas com o montante de energia contratada de 2 megawatts médios. Também estamos exigindo, né, independente dessas opções que eu acabei de mencionar, tem que ser comprovada um mínimo de 2 anos de existência da licitante interessada e vai ser permitido o somatório de atestados, caso as empresas desejem formalizar um consórcio, desde que uma das participantes do consórcio apresente aí a comprovação de migração e gestão de 10 unidades consumidoras e 1 megawatt médio aí de montante total mínimo. Passando um pouquinho aqui para o contrato, né? Então, após a licitação, firmado o contrato entre as partes, que deverá ser executado? Vai ser prestado uma garantia pelo poder concedente para o pagamento da contraprestação,
Então, vai ser um penhor sobre conta vinculada de movimentação restrita, uma escrow account, que é de domínio da SPDA, que é a empresa de gestão aqui de ativos da Prefeitura de São Paulo, e essa conta garantia, né, essa escrow, vai ter um saldo de 12 contraprestações de referência, foram calculadas considerando o valor mínimo da proposta e o consumo de referência aqui da energia da Prefeitura. Como fonte de receita, a concessionária, né, a SPE, ela terá o recebimento da conta-prestação a ser paga mensalmente pelo poder concedente, com base no consumo. Então, vai ser, né, a multiplicação ali do valor da proposta vencedora versus o consumo mensal dessas unidades consumidoras. E o reajuste desse valor vai ser feito com base na tarifa de energia da distribuidora, considerando uma média móvel aí dos últimos 5 anos, assim garantindo a vantajosidade do projeto em relação ao ambiente de contratação regulada. E aí, quais são as obrigações, né, dessa futura parceira privada aqui do município no desenvolvimento desse projeto? Nós dividimos aqui em 4 grandes frentes de obrigações. A primeira é referente à migração para o mercado livre dessas unidades consumidoras. Então, vai ter que ser apresentado, né, um plano de migração, considerando aí que a gente está falando em 205 unidades consumidoras. A ASPE vai ter que assessorar o poder concedente nessa migração. Isso envolve uma conferência de procuração do município à ASPE para que seja feito todos os trâmites referentes à migração, levantamento de faturas para a distribuidora, né, para a nossa distribuidora aqui, que é a Enel, quitação de débitos em aberto, que depois serão reembolsados pelo poder concedente, eventuais débitos em aberto, contratação de um apoio técnico especializado aqui para ajudar na execução do contrato e a adequação do sistema de medição de faturamento, então instalação aí, né, dos novos relógios de medição do ACE. Após concluir dessa fase de migração para a CL, as unidades já migradas, começa, aí nós temos a fase simultânea aí da autoprodução e da gestão de energia. Então, terá que ser apresentado um plano de implantação e operação da usina, vai ter que ser construída uma usina de autoprodução, como o Matheus já comentou, em terreno a ser adquirido pela SPE. E aí, como que nós estamos prevendo a construção dessa usina, né? A contratada, ela terá 5 anos para instalar metade dessa usina, então correspondente a 25% do total do consumo dessas unidades consumidoras, e mais 5 anos para a instalação do restante, os outros 25%, totalizando ao longo de 10 anos, 50% aí, no mínimo, do consumo das unidades consumidoras que estamos migrando ao ambiente de contratação livre. Então, a SPE fica responsável, né, nessa questão da autoprodução, por implantar a usina, representar a Prefeitura de São Paulo enquanto agente autoprodutor perante os órgãos competentes, CCE, ANEEL, buscar as autorizações necessárias, além de ser responsável aí pela geração e operação dessa usina, manutenção, né, tudo que envolva aí e torne possível a autoprodução. Além disso, né, em paralelo a essa frente da autoprodução, a partir do momento em que as unidades migrarem ao ACL, também passa a ser responsabilidade da SPE a gestão da energia contratada no ACL. Então, isso envolve a compra efetiva da energia, a gestão dos contratos, das garantias aí, né, dos contratos de curto e longo prazo no ACL e as suas respectivas obrigações, tendo como obrigação que toda a compra de energia feita na ACL tenha rastreabilidade de carbono, então, garantindo que toda a energia comprada seja realmente limpa. Então, é isso, envolve essa aquisição a longo e curto prazo, toda essa negociação na ACL, diretamente com os produtores de energia, garantindo ali o registro dessa compra, né, na CCE, já que a SPE vai estar representando a Prefeitura de São Paulo enquanto consumidor livre perante a CCE, e gerenciando ali a alocação da geração em autoprodução e de compra de energia com as unidades consumidoras que estão migradas. E aí o contrato e o SEC, nós temos um documento, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ele, que é o caderno de encargos da Sociedade de Propósito Específico, né, o caderno de encargos da SPE, que é um dos anexos do contrato, que já até colocaram aqui no chat o link, que detalha todas essas obrigações que eu estou falando,
e traz uma disposição muito importante, que é, caso a ação não possa ser tomada pela SPE enquanto representante, então, algum instrumento jurídico, alguma participação nos órgãos da CCE não possa ser realizada diretamente pela SPE enquanto representante do poder concedente, fica obrigada a SPE a dar-lhe todo o direcionamento, passar todo o know-how necessário para que o poder concedente possa executar bem o contrato, né, enquanto parceiro ali, e garantir a estabilidade e a gestão e o fornecimento da energia durante todo o período do contrato. Além disso, a gente tem um quarto bloco de obrigações, também está bem descrito lá no SEC, que é a apresentação de relatórios da gestão da energia e a elaboração de uma plataforma online de gestão de energia com todos os dados ali da usina, da quantidade de carbono que se está retirando da atmosfera com a compra de energia limpa. Vai servir aí como um portal de transparência para esse projeto de divulgação pública e incentivo a outros órgãos públicos também na adoção de práticas similares. E aí, essa prática de relatórios, né, um relatório de gestão energética, vai ser dividido aí em um relatório trimestral e anual, vai servir de base também aqui para auxiliar na verificação dos nossos indicadores de desempenho, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Passando aqui de forma bem rápida pelos anexos do edital, acho que é sempre bom a gente escrever um pouquinho o que a gente está falando. Nós temos, então, o edital, que vai trazer aí todo o regramento da participação na licitação, toda a documentação que tem que ser apresentada, quais são, né, as penalidades ali em caso de malversação na participação do processo. E como anexo desse edital, nós temos aí 3 anexos. O primeiro deles sendo o glossário, que vai trazer ali os termos definidos. Vocês vão ver aqui nos documentos, a gente tem algumas palavras que estão todas em caixa alta, são termos definidos, tem uma definição que está prevista aí no glossário. Além disso, nós temos os modelos de declarações, onde vão estar presentes ali todas as declarações que têm que ser apresentadas pelos licitantes, de que não compactou com trabalho escravo, não emprega menor a não ser em condição de aprendiz, e etc. São necessárias exigências legais para participação na licitação. Além disso, nós temos um anexo que traz um plano de negócio de referência, que vai reunir aí todas as premissas econômicas que foram adotadas na modelagem e que serviram de base para o cálculo da proposta comercial ali, aquele valor de 300 e poucos reais por megawatt-hora. Um dos anexos do edital também é a minuta de contrato, né? E a minuta de contrato, então, traz todas as obrigações gerais, penalidades que são apontadas aqui no projeto. E esse contrato também tem ali um rol de 9 anexos, são mais, né? São 11 anexos, se não me engano, que traz também diversas ali obrigações que devem ser analisadas. Então, o primeiro e mais importante, como eu já disse, é o caderno de encargos da SPE, que vai trazer um detalhamento de todas as obrigações do contrato, com todas aquelas obrigações que eu mencionei, de migração, gestão, autoprodução, apresentação de relatórios. Tudo isso vai estar detalhado no caderno de encargos da SPE, então é realmente o coração do contrato, o documento, sem dúvida, um dos mais importantes aqui para entender como o projeto está estruturado. Além disso, nós temos o sistema de mensuração de desempenho, que vão trazer os indicadores que devem ser atingidos pela contratada e que pode ter um impacto no pagamento da contraprestação, vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, nós temos um anexo que fala dos mecanismos de pagamento, como vai ser calculado o pagamento da contraprestação. A gente vai ter o valor da proposta vencedora, e esse valor vai ser aplicado numa fórmula que vai considerar o consumo efetivo das unidades consumidoras, e além de outros fatores de incidência, como, por exemplo, os fatores de desempenho. Além disso, nós temos um anexo com diretrizes para a celebração de contratos de contas. Nós vamos ter aqui a previsão de 3 contas de escrow accounts, contas de movimentação específica. Uma, né, que eu já comentei, a conta de garantia, que vai ser administrada lá pela SPDA, as diretrizes para a celebração dessa conta estão previstas aí nesse anexo. Além disso, a gente vai ter uma conta de excedentes e uma conta de investimento. Essa conta de investimento garante que parte do recurso pago pelo poder concedente durante os 10 primeiros anos fique restrito, uma parcela de 10% fique restrita para garantir a entrega e a construção da usina de autoprodução. Além disso, a gente tem essa conta de excedentes,
que garante ali que um percentual variável do consumo da energia fique garantido e o contrato não precise ficar abrindo processos de reequilíbrio. Então, a gente já garante que eventuais excedentes, né, tanto abaixo do consumo habitual, né, que esteja ali já na sazonalidade que a gente está calculando, sejam garantidos, assim como o consumo que esteja acima dessa sazonalidade também seja garantido por meio dessa conta. Temos também a matriz de risco, que vai detalhar todos os principais riscos do projeto e quem vai ser o responsável caso esse risco se materialize, quais são os mecanismos de mitigação e quais são as consequências de eventual ocorrência desse risco. Temos também as diretrizes para licenciamento ambiental, então, que são principalmente muito importantes aqui, né? Para a instalação da usina em autoprodução, que são da gestão e do sistema de medição de faturamento, a gente acha que vai ser tranquilo, mas do licenciamento para a usina vai ser bem importante, então nós passamos aí as diretrizes para esse licenciamento. Também temos um anexo com a relação das unidades consumidoras, que aí traz o detalhamento de todas as unidades consumidoras que estão migrando, que a gente deseja migrar aqui, né? Que são as unidades consumidoras de alta tensão do município de São Paulo, do Poder Executivo. Temos um anexo com o suprimento, que trata do suprimento de energia, então ele vai trazer ali as características da energia contratada, dividindo em geração mínima e compra de energia na CL, bem como a sazonalidade, que já é um cálculo aí que pega o histórico de consumo de energia e já traz uma faixa de sazonalidade mensal que garante também uma estabilidade ali no valor a ser pago pelo município. E, por fim, a gente tem um anexo de penalidades que vai descrever as principais infrações, né, já mapeadas, o seu grau de importância, então o grau da multa aí, e como ela vai ser aplicada, né, qual a incidência dela, se é por ocorrência, se é mensal, enfim, está tudo descrito lá. Aqui é um pouco do cronograma do projeto, então, a partir da assinatura do contrato, nós teríamos aí 60 dias, né, para a denúncia de todos os contratos do ambiente regulado. Então, nesses 60 dias, a SPE teria que realizar a denúncia dos contratos no ambiente de contratação regulada, apresentar ao poder concedente um plano de migração, realizar os treinamentos, esse é um encargo bem importante, esqueci de falar, a SPE vai ter que treinar alguns técnicos da prefeitura para que a gente consiga fazer a gestão, né, desses contratos ao longo dos anos, e contratar o verificador independente, que aqui a gente chama de agente técnico de apoio, que é uma entidade que vai auxiliar na verificação aí dos índices de desempenho e no cálculo da contraprestação. Depois desses 60 dias, nós, né, temos início aí a fase de migração, em que deve ser feita a adaptação do sistema de medição de faturamento, e a partir da migração da primeira unidade consumidora é dada a ordem de início, e aí o consumo das unidades consumidoras, conforme forem sendo migradas, vão sendo aplicadas ali, né, as fórmulas de pagamento da contraprestação, e a SPE já começa a receber o valor a título de contraprestação mensal. Nesse período também vai ter que ser enviado um plano de comunicação das estratégias aqui do projeto, e a disponibilização da plataforma de gestão de energia, que vai possibilitar esse controle tanto do poder concedente quanto público do projeto. Dado o ateste de migração da última unidade consumidora, começamos a fase aí, né, de implantação da usina, 5 anos para implantação, como eu disse, de 25% do total do consumo, representa aí, né, 1/4 da energia consumida. Então, vai ter que ser adquirido imóvel, obtida a outorga de autorização perante a ANEEL, a instalação dos equipamentos, né, metade dos equipamentos, conexão com a rede de transmissão e distribuição, e antes de tudo isso, né, apresentado aí um plano de implantação e operação dessa usina. Por fim, depois de 5 anos, o Poder Concedente vai dar um ateste de comissionamento intermediário, ou seja, vai atestar que metade da usina foi entregue, está tudo de acordo, é liberado o saldo total daquela conta de investimentos que eu comentei, né, que vai retendo um pouquinho aí da contraprestação mensal, e aí a gente inicia a segunda fase de implantação da usina, novamente, durante esses 5 anos adicionais, vai ser
restrito na conta, né? Esses 10% aí da contratação mensal, que também será liberado totalmente a SPE após o ateste de comissionamento definitivo. E aí, até o fim do contrato, de 5 anos, a gente tem apenas a gestão e manutenção mesmo dessa usina e dos contratos de compra no ACL. Matheus? Retomando aqui, falando um pouquinho do SMD, que foi um dos documentos que o Tomás já trouxe, a gente achou importante trazer um pouco mais para vocês, porque é um dos principais diferenciais das parcerias público-privada, é poder colocar em prática indicadores de desempenho para garantir que o objeto está sendo executado. Esse projeto a gente conta, como o Tomás falou, com 5 indicadores: o indicador de atendimento de geração mínima, realização de manutenções corretivas, conformidade, que são basicamente a entrega dos relatórios obrigatórios, a plataforma de gestão de energia e a otimização da demanda contratada das unidades, sendo que o que tem maior peso é o atendimento de geração mínima, porque existe esse diferencial nesse projeto. A gente tem a energia contratada, que é o valor total para atender o consumo de todas as unidades consumidoras que estão sendo previstas, e a gente tem a geração mínima, que é a energia que a usina deve fornecer. Caso a geração mínima seja abaixo do necessário, isso vai ser compensado com compra no ACL, mas vai existir essa penalidade de desconto da contraprestação, porque não foi atingido o indicador de atendimento de geração mínima. Então, como essa é uma premissa do projeto, que uma parte da energia seja realizada pela usina de autoprodução de fonte incentivada, então existe esse indicador que garante isso. O segundo indicador de realização de manutenções corretivas é apenas um indicador que demonstra que, em eventuais problemas na usina, a realização da manutenção foi feita de forma eficaz. O indicador de conformidade, como eu falei anteriormente, é um indicador para recebimento dos relatórios, de 3 relatórios obrigatórios: o relatório de gestão de energia, que é mensal, o trimestral e o anual. O quarto indicador, que é a plataforma de gestão de energia, é para garantir que a plataforma sempre está disponível, sem nenhum problema, com todos os dados necessários que estão dispostos no SES, no caderno de encargos da SPE, como o Tomás falou. E, por último, o indicador demanda contratada é um indicador que busca otimizar a demanda contratada das unidades consumidoras, tentando colocar a demanda, né, que a gente sabe que já é específica, num patamar ideal para cada unidade consumidora. E aí todos os cálculos desses 5 indicadores vocês conseguem ver no documento de Sistema de Mensuração de Desempenho, conforme o Tomás falou. E aí, de acordo com a nota que a SPE receber desses indicadores, pode ter até um impacto de 15% no valor da contraprestação mensal. Aqui a gente traz bem rapidamente alguns dados da modelagem econômica do projeto. Vocês conseguem ver todos esses dados, tanto no caderno de encargo, um pouco, a gente já falou alguns valores, a relação desses valores, na verdade, com algumas obrigações, mas eles estão mais explícitos e detalhados no plano de negócios e referências, que é o anexo 4 do edital. Então, aqui a gente está considerando, né, como a modelagem já falou, a compra exclusiva de energia nos 5 primeiros anos, porque não tem usina, a instalação parcial até o ano 5, a instalação total da usina até o ano 10, e aí o valor de compra de energia vai sendo equiparado com o valor que a usina está produzindo. A contraprestação mensal vai ser a receita da SPE. É variável de acordo com o consumo. Isso é um diferencial bastante importante dos outros projetos, não só do Programa de Energia Limpa, como de várias outras PPPs, que a gente não tem uma contraprestação mensal fixa, porque ela depende do consumo das unidades consumidoras. Então, a gente tem um valor fixo que vai ser alcançado quando for feita a licitação, mas o valor da contraprestação vai variar com base na modelagem, e foi encontrada uma média de 2,4 milhões mensais, totalizando 29 milhões ao ano. Foi usado um WOC 9,16 para fazer o
o Value for Money, enfim, para fazer toda a estruturação do plano de negócios, um CAPEX estimado em 82 milhões, como falei antes, para modelagem a gente estimou produção através de energia fotovoltaica, então aqui está sendo considerado o investimento inicial das placas, e nesse investimento inicial está tanto a implantação como a aquisição do terreno, e também reinvestimento com os investidores ao longo desses anos. O OPEX é variável, também em consequência da variação da energia, porque dentro do cálculo desse OPEX tem os valores dos encargos que são pagos para a CCE, e está sendo estimado uma compra de energia variável com média de 12,7 milhões ao ano. Aqui a gente traz o Value for Money do projeto, seria estimado nesses 35 anos um resultado sem projeto, um gasto sem projeto de 237 milhões, com projeto seria 188, então a gente teria uma vantajosidade econômica de aproximadamente 49 milhões. Aqui, para finalizar, a gente traz o cronograma. A consulta pública foi aberta desde o dia 7 de setembro, a gente está recebendo contribuições via e-mail, que já foi colocado aqui no chat, até dia 13, é o final da consulta pública. Hoje a gente está realizando audiência e a gente tem previsão estimativa de que o fechamento e a publicação do edital de licitação ocorra entre novembro e dezembro. Muito obrigado pela atenção de todos e a gente fica disponível agora para perguntas. Eu imagino que já tem algumas no chat e, enfim, fiquem à vontade para a gente conversar um pouco mais nesse momento sobre o projeto. Pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, Tomás. A gente já tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler elas na ordem, tá? A primeira do Hélio Prado, ele diz que tem uma dúvida a respeito da segunda obrigação da SPE, autoprodução. Ele diz que, dado que as unidades estariam já no Mercado Livre, não haveria necessidade mandatória para a usina localizar-se no município de São Paulo e ou nos arredores. Poderiam abordar se existe a possibilidade de alocar a usina em outro local? Hélio, obrigada pela questão. Tomás, vou começar, depois você fica à vontade para complementar. É uma oportunidade de esclarecer, realmente, eu estive apresentando esse projeto na terça-feira no Connected Smart City, e essa foi uma questão que apareceu bastante depois de várias pessoas que nos procuraram. Se trata de uma premissa social e ambiental que a prefeitura decidiu por inserir no projeto. De fato, sabemos que a regulação não exige que a usina primeiro, não exige que seja feita em autoprodução, né? Poderia ser feito 100% no Mercado Livre. Sabemos também que a regulação não exige que a usina seja instalada no local de consumo, e ainda assim a prefeitura optou por um aspecto de atendimento social, de geração de emprego e de narrativa também de que São Paulo produz a própria energia limpa no território. Então, optamos por seguir nessa linha. Sabemos que isso tem impactos econômicos, isso foi considerado. Aumentamos, por exemplo, a garantia prestada pelo poder concedente, de modo a trazer mais segurança para o projeto. Tivemos uma alocação de riscos bastante arrojada, considerando que se trata de uma obrigação um pouco extraordinária em relação aos contratos dessa natureza, mas, de fato, é uma premissa mesmo da prefeitura, em termos de narrativa, em termos da importância que o projeto tem perante a população aqui no entorno. Espero ter esclarecido. Tomás, fica à vontade para me complementar. Creio que podemos seguir, André. Ia perguntar se o Tomás ia complementar, mas a gente segue aqui, então. A próxima pergunta do Vitor Matos, ele diz: há duas definições para energia, a geração mínima e energia contratada. Qual a penalidade para caso o projeto não atinja a geração mínima e seja necessário comprar mais energia no ACL para atingir a energia contratada? Oi, Vitor, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que eu acabei até falando um pouco, né, sobre essa diferenciação de termos definidos. Então, a gente realmente tem a energia contratada, que é a energia total para atendimento das unidades consumidoras, e a gente tem a geração mínima, que é o termo definido que representa a energia que a usina deve produzir. Então, realmente, se a geração mínima não for atingida, a gente tem que comprar mais energia no ACL para atingir a energia contratada, mas
haverá uma penalidade por conta do sistema de mensuração de desempenho, já que é premissa do nosso projeto que uma parte da energia seja obrigatoriamente atendida pela produção da usina. Então, a gente não poderia deixar isso em aberto, né? O indicador de geração mínima é justamente para garantir que essa premissa está sendo cumprida. Então, existe essa penalidade, mas que também representa 55% esse indicador do valor total, que representa uma penalidade máxima de 15% no valor da contraprestação. Obrigado, Matheus. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Ricardo sobre a migração das unidades do ACR para o ACR. Foi falado que nos anexos tem desculpa, vou ler de novo. Foi falado e tem nos anexos que a denúncia deve ser feita em 2 meses e a migração, consequentemente, em 8 meses. Isso implicará em muitas, provavelmente, para a maioria das unidades. Como não sabemos a vigência contratual de cada uma delas, fica praticamente impossível para a SPE mensurar o tamanho dessas multas de forma precisa. A migração precisa ocorrer dessa forma obrigatoriamente? Ricardo, obrigado pela sua questão. Nós fizemos aqui uma verificação para amostragem de alguns desses contratos. Identificamos que o prazo máximo que foi identificado foi de 6 meses. Parece ser a prática mesmo do mercado para esse tipo de contrato com a Enel. Isso é o que foi considerado para fins da modelagem aqui do projeto, e considerando esse prazo aí para migração de 8 meses, daria tempo da SPE, né, ter acesso a esses contratos, fazer a denúncia, consequentemente realizar aí o plano de migração, considerando esses 6 meses aí de prazo para denúncia com a Enel. Eventuais situações excepcionais sejam encontradas em algum contrato, traga algum prazo maior, ou que tenha algum empecilho para a solução, que demande o pagamento de multa, isso pode ser discutido com o poder concedente quando a execução contratual. Os contratos de PPP, eles permitem essa flexibilidade, e qualquer pagamento em aberto devido pelo poder concedente, seja de débitos em aberto, seja uma eventual multa, previamente seja cientificado pelo poder concedente, serão ressarcidos pelo poder concedente à SPE no momento do pagamento da primeira contraprestação. Obrigado, Tomás. Seguindo, a gente tem uma dúvida da Beatriz. Ela diz que foi indicado o atendimento de 205 unidades consumidoras. No arquivo disponibilizado, temos mais de 7.000 unidades consumidoras. Essa seleção será feita considerando as 205 unidades consumidoras com maiores demandas contratadas? Beatriz, eu vou te pedir, por favor, se possível, você nos esclarecer qual arquivo que estaria indicando 7.000 unidades consumidoras, só para a gente entender como te responder da melhor forma, por favor. Beatriz, se você quiser abrir seu microfone para esclarecer, fica à vontade, tá? Claro, é até melhor, estava escrevendo, gente. Na verdade, foi pelo anexo 9 ali do contrato mesmo, a relação de unidades consumidoras, que é um Excel disponibilizado. Oi, Beatriz, Matheus aqui, obrigado pela pergunta. Eu entendi, as 205 unidades consumidoras já estão definidas, são todas as possíveis do Poder Direto Executivo aqui do município de São Paulo, a gente está migrando. No Excel é porque você tem o histórico desde o ano 2019, então você tem o histórico de todos os meses de 19, 20 e 21 das 205 unidades consumidoras. Por isso que acabou dando as 7.000 linhas do arquivo, né? Mas se você filtrar pelo número de instalação, você vai ver que, ou pelo número do medidor, você vai ver que são apenas 205. É porque ali está o histórico delas para que a SPE consiga ver o que aconteceu nesses 3 últimos anos, que foi de onde a gente estimou o consumo. Obrigado a você. Obrigado, Matheus, Marcela. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Ciro, e ele diz: por que manter apenas a autoprodução parcial e não integral? E por que no máximo de 40%? O índice de reajuste adotado para os preços de energia é indexado aos reajustes das tarifas de fio da distribuidora, determinada pela
ANEEL, isso dificulta a previsibilidade para ambos os lados. Qual a vantagem disso? Ciro, obrigada pela pergunta. Voltando na questão da autoprodução, né? De fato, foi uma opção nossa colocar em 50%, porque sabemos que a autoprodução onera, de alguma forma, o contrato. Então, optamos por 50% a ser suprido pela compra direta no mercado livre, no ambiente de contratação livre, e 50% em autoprodução. Foi uma forma de manter um equilíbrio entre os benefícios sociais e ambientais que comentei na minha fala anterior e a economicidade necessária à viabilidade financeira do projeto. E o segundo ponto do reajuste, Matheus, se você quiser complementar. Claro, não. Então, a gente decidiu fazer o reajuste pelo valor do reajuste da distribuidora, para, como o Tomás falou, a gente sempre se manter em vantajosidade em relação ao mercado regulado de energia. A gente sabe que, eventualmente, os reajustes da distribuidora podem sofrer uma alteração muito alta, enfim, às vezes também baixa, e por isso que a gente fez uma média móvel dos 5 anos, para que com a média a gente conseguisse regular, eventualmente, esses reajustes. Mas a opção foi realmente fazer pela distribuidora, para garantir que durante os 35 anos do contrato a gente mantenha essa vantajosidade em relação ao mercado regulado, porque se a gente reajustasse por outro índice específico, poderia haver uma variação muito grande do mercado regulado e a gente acabar não acompanhando, enfim, acabar saindo da vantajosidade que se apresenta no momento de migrar para o mercado regulado. A gente sabe que é um mercado que está sofrendo bastante alterações regulatórias nos últimos tempos. Então, a gente decidiu ir com esse índice de reajuste porque garante maior segurança e vantajosidade para o projeto. Obrigado, Matheus, Marcela. Seguindo, a gente tem um comentário do Sérgio que diz que são 7.000 faturas e não unidades, e tem dados de vários meses. A próxima pergunta do André Coelho diz que a potência instalada da usina, cerca de 15,9 megawatts, poderá ser fracionada em lotes de até 6,5 megawatts. Isso é uma pergunta, na verdade. O custo do investimento, aproximadamente R$ 3.650 por quilowatt, é bastante enxuto. Poderiam detalhar as premissas que utilizaram para chegar neste valor? Vou começar respondendo sobre o custo do investimento. Obrigado, primeiramente, André, pela sua pergunta. A gente utilizou vários relatórios do mercado para entender quanto é que a gente conseguiria fazer o custo por megawatt pico. E toda essa descrição, se você quiser ver exatamente quais relatórios a gente colocou, estão no plano negócio referências, mas também se você quiser escrever para a gente, para o e-mail que você mandou, a gente consegue responder exatamente com todas as fontes que foram utilizadas, porque, enfim, foram várias, a gente talvez não tenha o tempo necessário para conversar agora. Sobre a questão da potência, quando você fala desse fracionamento em lotes, enfim, se você quiser abrir o microfone, você quer falar exatamente em relação ao quê? Em áreas distintas de instalação da usina? Opa, seria exatamente isso. Porque uma usina muito grande, a gente estaria colocando uma 69, muito provavelmente. Eu dividindo em lotes menores, eu poderia pegar uma 13,8. Entendi. André, a gente não colocou limitação em relação a isso. Enfim, se no modelo proposto por vocês, no valor que, enfim, for colocado na licitação, vocês conseguirem absorver o custo da necessidade de, enfim, compra de diferentes terrenos e de instalação desses diferentes terrenos, sabendo que eles viram bem reversíveis depois, no fim do contrato para a prefeitura, não teria problema, desde que atingisse o valor necessário de geração mínima. Se o Tomás Beleza, quiser me obrigado. complementar. Só um ponto, André, se
acho que os nossos documentos editalícios foram elaborados pensando na aquisição de um terreno único, até pensando na questão da manutenção, redução de custos, mas se vocês entenderem que pode ser vantajoso a divisão em lotes, a gente recomenda, a gente pede, né, que vocês enviem isso para a gente formalmente, pelo e-mail disponibilizado para consulta, e a gente faz a tarefa de casa aqui de avaliar e, eventualmente, fazer algum ajuste nos documentos editalícios também, para contemplar de forma expressa essa possibilidade. Perfeito. Além dessa questão do investimento, também existe a questão de disponibilidade de rede para injetar, né? Essa reforço de rede é um ponto importante aí que tem que ser levado na conta. Por isso, a minha preocupação também com o custo de investimento, que está ali bem, dá para chegar nesse valor, né? Mas fica no limite. Qualquer reforço de rede para poder injetar essa energia da usina ali, que sai um pouco do normal, acaba inviabilizando. Agradeço aí pelas respostas. Obrigado, pessoal. Seguindo, a gente tem uma pergunta do César, e ele gostaria de saber o motivo da opção pela conta-garantia de 18 valores de contraprestação. Parece um valor elevado quando olhamos para outras PPPs similares. O município não dispõe de outras fontes de garantias que poderiam ser aceitas pelos parceiros privados? Foi feita alguma discussão com potenciais fornecedores para avaliar outras garantias disponíveis? César, essa é uma questão muito importante aqui para a gente, né? Garantias em PPPs, um tema super debatido aí na academia, pelos PPPistas. A ideia aqui é garantir um valor realmente robusto de garantia para esse projeto. A gente sabe da volatilidade aqui do mercado de energia, e até mesmo a dificuldade que tem sido encontrada aí pelos concessionários, né, pelos participantes de projetos de PPP em conseguir financiamentos. Então, a gente entende que uma garantia um pouco mais robusta, ela ajuda nessa questão da financiabilidade do projeto. É um projeto com custos elevados de investimento em CAPEX, como o Matheus pontuou na modelagem econômica do projeto. A usina de autoprodução, ela traz, né, ela eleva esse custo de CAPEX, que demanda aí uma segurança financeira para o projeto, tendo em vista aí os altos valores de investimento que vão ser feitos. Nós chegamos, sim, a explorar e discutir eventuais outras fontes de garantias, mas essa garantia com a SPDA tem sido a garantia que o município de São Paulo, no seu programa de desestatização e parcerias, tem utilizado. É uma garantia que tem que se mostrar muito robusta, muito bem aceita pelo mercado e pelos financiadores. Além disso, nós estamos estudando, a partir de contribuições já recebidas, a possibilidade de permitir a cessão de direitos creditórios, permitir de forma expressa no contrato, a cessão de direitos creditórios dos valores pagos a título de contraprestação, também para impulsionar a financiabilidade aí de projetos das nossas parceiras, e sem dúvidas uma garantia robusta ajuda nessa questão, em garantir que a SPE vai conseguir melhores condições financeiras, o que barateia, no fim, o valor da proposta, sem dúvidas, e é vantajoso para o poder concedente aqui, né, para o município de São Paulo, e traz, sem dúvida, e atende o interesse público necessário. Então, essas são algumas considerações, a gente ainda está analisando de forma mais detalhada essa questão da cessão dos recebíveis, né, de toda uma questão de lei de responsabilidade fiscal envolvida, mas esse é um dos pontos. Claro que, se você tiver alguma sugestão, alguma outra prática, algum benchmark para compartilhar conosco, novamente eu peço, pode enviar por e-mail da nossa consulta pública, que está aberta, ainda está aberta, e sem dúvidas a gente faz a tarefa aqui de analisar e eventualmente fazer alguma adequação dos nossos documentos. Obrigado, Tomás. Antes de seguir para as próximas perguntas, só confirmando, Martim, a gente segue por mais 30 minutos, né? Além do... Isso, eu ia propor isso, acho que ainda estamos com perguntas, está dando bastante contribuição, sugeriria a gente continuar. Perfeito, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui do Ralph. Primeiro, ele dá parabéns pelo projeto, e aí ele traz uma dúvida.
Qual foi o critério que justifica o crescimento vegetativo do consumo em cerca de 2% ao ano? Considerando este valor continuamente em 30 anos, atinge-se valores muito altos. Oi, Ralf, muito obrigado pela sua pergunta. A gente decidiu utilizar esse crescimento vegetativo de consumo vinculado ao crescimento do PIB nos últimos anos, porque existem diversos estudos que mostram que o consumo de energia acompanha esse crescimento, mas realmente isso pode chegar a valores bastante elevados, mas por isso a gente tem uma premissa nos documentos desse projeto que o valor de energia contratada pode ser discutido em todas as revisões ordinárias que acontecem a cada 5 anos, para que enfim, for observado que está valor muito alto de energia contratada, de acordo com o que já está disposto, ou um valor muito baixo, isso seja conversado para que, enfim, esse valor seja readequado. Mas esse crescimento que a gente utilizou foi o crescimento histórico, dos últimos anos. Esse é um ponto muito importante que o Matheus traz aqui. A gente está falando do mercado de energia, né? É um mercado que há 10 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. É um mercado que se desenvolve e muda muito rápido. E acho que todo mundo sabe, né? Nós temos todas as limitações legais de contratação com o poder público, lei de licitações, uma lei super rígida, e geralmente os mecanismos de readequação de premissas são bem restritos, né? A gente tem os reequilíbrios econômicos, sempre limitados a 25%. Aqui não, como a gente está falando de uma PPP, as PPPs são contratos muito mais flexíveis. Como o Matheus trouxe, já tem, por exemplo, um mecanismo de revisão do contrato a cada 5 anos para adequação de premissas. Então, acho que essa é uma tranquilidade que nós aqui da equipe de modelagem podemos passar, de que estamos cientes da evolução do mercado, estamos acompanhando as tendências legislativas e sabemos que eventuais adequações terão que ser feitas no curso natural do contrato. E o nosso contrato tem mecanismos que garantem isso e trazem essa segurança para o parceiro privado. Obrigado, Tomás, Matheus. Agora uma pergunta do Carlos Eduardo. Ele diz que é conhecido que o município de São Paulo não tem a mesma incidência solar que outras regiões do estado de São Paulo, mesmo em comparação de outros estados brasileiros. Isto pensando em uma usina solar. Isso significa que nos dias nublados não haveria produção de energia, o que acarretaria multas por uso de energia convencional. Esta condição não poderia afastar potenciais investidores? Boa tarde, Carlos. Obrigado pela pergunta. Então, Carlos, a instalação da usina não fica restrita somente ao município de São Paulo. Se trata de uma região demarcada, que está disposto nos documentos ditalícios, que inclui o município de São Paulo e os municípios limítrofes, totalizando 23 municípios. Entre eles estão alguns municípios localizados mais no sentido centro-oeste do Brasil, né? E espera-se que também com essa flexibilidade, né, com essa liberdade, a SPE possa escolher o terreno que tenha melhor insolação dentro dessa delimitação. Só para complementar um pouco, Carlos, do que você trouxe em relação a os dias nublados e eventuais multas por uso de energia convencional, é importante perceber que a aferição dos nossos indicadores de desempenho, dos nossos, enfim, de tudo que a gente pede enquanto encargo para a SPE, acontece sempre levando em consideração a média móvel, em geral, de 12 meses. Então, a gente sempre utiliza essa média móvel de 12 meses para garantir que eventuais mudanças mesmo climáticas, enfim, a gente está falando de uma fonte que sofre de intervenções externas, possa ser amenizado, já que a gente está levando em consideração um período total do ano. Então, em teoria, nesses dias que estão nublados, enfim, poderia haver uma compensação pelos outros períodos em que tivesse maior insolação, já que a gente usa como aferição essa média móvel de 12 meses. Obrigado, pessoal.
Seguindo, a gente tem uma pergunta do José, e ele diz que a partir de janeiro de 2024, todos os consumidores do Grupo A poderão migrar para o ACL, conforme a portaria 50 do, acredito que seja o Ministério de Minas e Energia. O mercado deve evoluir para que todos comprem energia de fontes convencionais ou incentivadas. Por que não manter a obrigatoriedade da rastreabilidade de energia renovável limpa, mas sem obrigar que a energia comprada seja incentivada? Pode trazer mais flexibilidade de benefícios nos preços a serem contratados no ACL. Olá, José, muito obrigado pela pergunta. Então, a nossa obrigatoriedade sobre a fonte incentivada é da instalação da usina. Para a compra do mercado de energia, a gente não fala que ela necessariamente precisa ser fonte incentivada, a gente só fala que ela precisa ser de fonte rastreável de carbono. Então, realmente, para os contratos do ACL, seja de longo ou curto prazo, a única obrigatoriedade é que venha de fonte rastreável, a obrigatoriedade da fonte incentivada é apenas para instalação da usina. Enfim, nos documentos, além disso, a gente ainda abre uma exceção, na verdade, né, não a terceira exceção, a única exceção, na verdade, é que, como o Tomás falou, aí a gente bem sabe, eventualmente pode haver situações em que o consumo ultrapasse o nosso consumo estimado, nossa energia contratada. Ainda assim, a gente colocou à disposição de sazonalidade, ainda assim, a gente colocou uma flexibilidade de 15% para cima e para baixo da energia contratada. Mesmo assim, a gente ainda sabe que, eventualmente, a gente pode passar esse consumo. E aí, caso a energia necessária para atingir o consumo dessas unidades ultrapasse todas essas prevenções que a gente colocou, essa energia nem precisa ser de fonte rastreável de carbono. Então, a gente fez camadas justamente pensando em eventuais alterações no mercado. Então, no geral, o que a gente tem aqui, fonte incentivada é para a instalação da usina, fonte rastreável de carbono para a energia contratada pelo ACL. Eu gostaria de... Posso fazer uma observação, Matheus? Claro. Obrigado aí pela resposta, está correto, realmente pode ser comprado, então está claro. Mas a única coisa que me deixa em dúvida para vocês pensarem é que não há mais autorização da ANEEL com incentivo, né? Já esse prazo terminou. Então pode ser que haja alguma dificuldade para novas usinas serem incentivadas. Certamente serão limpas, né? Mas não necessariamente incentivadas. Então, é um fator de reflexão aí para vocês. Vocês pensaram nisso também? Muito obrigado, José. Sim, a gente pensou, a gente está usando o termo fonte incentivada apenas no sentido da definição que a ANEEL traz, né, na classificação de fontes que a gente acredita que sejam ecologicamente mais corretas, mas a gente, na nossa modelagem, a gente não considerou nenhum desconto na tarifa pela fonte incentivada, porque, como você bem falou, já não existe mais esse desconto para as próximas usinas que serão instaladas. Então, toda a nossa modelagem não considerou benefícios pela usina ser fonte incentivada, apesar que, sim, hoje todo o mercado espera que talvez existam alguns benefícios futuros para quem está nessa categoria, mas a gente não considerou nenhum benefício na modelagem. A gente considerou como se fosse energia convencional mesmo. Obrigado, Matheus. Obrigado, José. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Hélio, que é sobre a relação de todas as fontes de trabalho e serviço. Elas serão tratadas diretamente com um único fornecedor, próprio vencedor, ou se haverá intermediação com outros fornecedores, como comercializadora de energia, por exemplo? Hélio, eu acho que, de forma bem direta, é a primeira opção. A ideia é que o contratado, né, a gente chama aqui de SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, que a empresa tem que ser constituída quando do vencimento ali, né, quando a licitante vence a licitação. Essa empresa ela vai ser responsável por tudo, por todos aqueles encargos que a gente comentou na apresentação. Todos os encargos estão descritos no caderno de encargos da SPE, que é o anexo do contrato.
pode ser feita, né? Essa empresa, ela pode subcontratar, por exemplo, a construção da usina, caso ela não tenha os meios próprios para fazê-lo, mas a ideia é que o poder concedente, no caso a Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo, tenha a empresa como seu ponto focal ali para toda a gestão da energia, para a realização de todos esses encargos que estão descritos no contrato. Como isso vai ser operacionalizado? A Prefeitura, ela pode dar, né? Ela pode considerar uma procuração específica, caso seja necessário, mas a gente entende que o próprio contrato de concessão também já serve como essa delegação de poderes para que a empresa, né, essa empresa vencedora da licitação, essa SPE, ela possa executar todos os atos necessários perante todos os órgãos também. Então, vai ser a empresa que vai comprar a energia dos fornecedores de energia, vai ser a empresa que vai representar o município de São Paulo perante a CCE, em todos os acordos que devem ser realizados ali. Precisa participar de uma reunião, precisa assinar tal contrato, precisa fazer o lançamento, né, o registro dos contratos no ClickCE, é a empresa que vai fazer enquanto representante do poder concedente. Além disso, né, toda essa questão da instalação da usina, como eu disse, a instalação da usina pode ser subcontratada, né, caso a empresa seja, por exemplo, especializada só na gestão de compra de energia, ela pode subcontratar a instalação da usina, mas toda essa gestão, tudo tem que ser feito pela SPE, que vai ser esse ponto focal, esse norte do município de São Paulo em relação à gestão e à compra de energia dessas unidades consumidoras que a gente está migrando para o Mercado Livre. Aí pode ser que durante a execução do contrato existam atos que devem ser praticados diretamente pelo município de São Paulo enquanto o consumidor livre, né? Algum ato perante a CCE, participação em alguma reunião com a ANEEL, enfim, algo que necessariamente precise ser feito pelo município de São Paulo e por um representante, que não possa ser delegado, e aí existe uma previsão contratual, né, no nosso âmbito de contrato para isso. A SPE, ela tem que conceder pelo menos um know-how. Olha, então, o município de São Paulo, você precisa fazer isso, isso e isso, você precisa assinar tal documento, você precisa participar de tal reunião, porque, justamente, a gente quer que a SPE seja esse norte. E isso é muito importante até enquanto segurança do projeto perante as entidades reguladoras. Esse projeto está sendo discutido em âmbito das nossas entidades aqui que regulam o setor de energia. Foi uma preocupação deles, porque a gente sabe, né, a Prefeitura de São Paulo não tem técnicos especializados em gestão de energia na CL, e a gente está falando aqui de órgãos públicos, né? Então, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de serviços que não podem parar por falta de energia. Então, a gente precisa garantir mesmo que essa empresa ela seja especializada e ela seja esse ponto de referência para garantir toda a gestão aí, né, de todos os encargos que estão previstos no contrato, para garantir, no fim, o suprimento da energia de forma constante para as unidades consumidoras. Tomás, posso contribuir aí apenas com outros editais que a gente já participou aqui pela empresa, que é essa questão da gestão da empresa que vai fazer essa consultoria. Tem algumas empresas que colocaram, como eu posso falar, colocaram como requisito ali uma comprovação técnica da empresa no sentido de quantas unidades que migrou, quanto de volume teve de implemento com a CCE, atestados, né, o próprio currículo também. Hoje a gente tem uma certificação no mercado de energia, que é o COE, então coisas aí que contribuiriam para dar essa segurança, tá? Só para contribuir aí, já que você falou sobre esse ponto. Obrigado, André. Isso está previsto no nosso edital. O nosso edital está disponível lá também para acesso. Quando a gente fala da nossa qualificação técnica, que são os documentos que o licitante precisa apresentar para poder participar da licitação, a gente exige justamente experiência na migração de unidades consumidoras com um quantitativo mínimo de energia contratada. Isso já está previsto. Além disso, nós estamos exigindo experiência de 2 anos, né? Então, existência de 2 anos no mercado, para garantir realmente que seja uma empresa com experiência na migração, experiência num quantitativo de energia, né? De gestão de energia de um quantitativo de megawatt elevado, né? Que garanta que realmente o nosso projeto precisa, e uma experiência, uma robustez de mercado.
Sobre essas eventuais certificações, o que você comentou, a gente já recebeu algumas contribuições nesse sentido e estamos avaliando a possibilidade de inclusão no projeto. É uma tarefa de casa aqui para essa fase de consulta pública. Se você tiver também alguma sugestão de quantitativo, a gente pede para formalizar por e-mail também. Estamos super abertos aqui a avaliar tudo que for vantajoso aqui para o projeto. Estamos super dispostos a implementar nos nossos documentos. Obrigado. E para complementar, corroborando tudo que o Tomás comentou, nós temos estado em contato constante com a CCE, já tivemos reuniões técnicas com a Câmara, com os técnicos da Câmara, eles estão próximos das discussões técnicas específicas e esse é um ponto que numa última reunião foi trazido para nós de eventualmente aprimorar um pouco esse aspecto, trazendo a exigência do COI, da certificação de operador, e nós estamos avaliando se colocamos isso nos requisitos técnicos ou se colocamos isso como um encargo adicional da SPE após a efetiva contratação. Então, apenas acho que é importante também comentar com todos os interessados que esse é um projeto que tem tido esse diálogo, né? Que tem tido, na verdade, esse aval e esse acompanhamento da CCE, que, na verdade, é o órgão que vai fiscalizar, então, todos os encargos por parte da SPE. E, havendo sugestões específicas, inclusive, André, referenciais de editais que você possa nos apresentar, isso sempre nos ajuda do lado de cá para justificar eventuais ajustes futuros. Obrigado, pessoal. A gente tem uma pergunta aqui do Felipe e ele quer saber como acessar a gravação dessa reunião. Vou aproveitar já para responder aqui, vai ficar disponível no canal da São Paulo Negócio no YouTube. Vou colocar aqui no chat o link para acessar. Seguindo, o Wagner levantou a mão, acredito que ele queira fazer a pergunta diretamente. Wagner, fica à vontade para abrir seu microfone e perguntar. A gente não está te escutando, não. Ele vai digitar. A gente aguarda a pergunta, então. A pergunta do Wagner, ele gostaria de saber sobre o ICMS, se estaria na composição do preço. Oi, Wagner. Obrigado pela pergunta. Sim, toda a nossa modelagem leva em consideração o ICMS, enfim, né, a parcela que o ICMS traz no pagamento, enfim, da tarifa de tudo. Então, sim, tá sim na composição do preço. Só para complementar, o anexo 6, Wagner, traz todos os custos que foram considerados na composição de todos os valores CAPEX, OPEX do projeto. Então, o detalhamento encontra-se no anexo 6 do edital, Plano de Negócio Referencial. Obrigado, pessoal. Acho que, por enquanto, a gente não tem nenhuma nova pergunta. Então, acho que a gente pode aguardar mais alguns minutos para ver se surge alguma outra questão. E acho que vale a pena reforçar também os links, né, para acessar todos os documentos aqui no chat e o e-mail também para enviar as contribuições formalmente. Chegou uma outra pergunta aqui do André. Na verdade, é um agradecimento, né, por todos os esclarecimentos. Ele agradece a mim, Tomás, Marcelo, Matheus, acho que toda a equipe, e se coloca à disposição para contribuir e colaborar com tudo que for preciso. Obrigado, André. A gente que agradece pela presença e por todas as contribuições. E eu vou aproveitar, então, a fala do André para reforçar a importância de registros de questões, de contribuições, de justificativas por e-mail. Quando a gente recebe isso via contribuição formal por e-mail, por obrigação legal, a prefeitura precisa responder, então isso dá mais transparência ao processo, as respostas vão para o site,
todos os interessados passam a compreender eventuais mudanças, as razões de eventuais mudanças, né, o acatamento ou não das contribuições. Então, o envio formal ajuda a todos, tanto os interessados como do lado de cá, nós estruturadores e a prefeitura, a dar mais transparência, a compreender realmente eventuais alterações. Então, reforço aqui o convite a todos e a todas para formalizar as contribuições por e-mail. Bem, será que temos mais perguntas? Temos mais contribuições? Estamos quase chegando no nosso tempo limite, mas se alguém quiser ainda trazer mais alguma contribuição, trazer mais alguma dúvida a respeito do projeto, fiquem à vontade. Bem, não tendo mais perguntas, eu acho que eu ia sugerir, recomendar para a gente encaminhando para o encerramento dessa audiência. Meu vídeo sumiu, mas eu tô aqui, tá? Eu queria agradecer a participação de todo mundo, todos os representantes da sociedade civil que se inscreveram, agradecer aos colegas da São Paulo Negócios, da SP Parcerias, pelo apoio, pela apresentação, pelas dúvidas, todo mundo da mesa técnica. A gente reforça novamente o link para os documentos que o André mandou aqui novamente, também para o e-mail para a gente receber as dúvidas. Agradeço agradecimento especial para São Paulo Parcerias pela estruturação do projeto, para a SP Negócios por esse diálogo com a sociedade civil, ajudar a gente a fazer essa ponte. Todas as contribuições com certeza vão trazer muitos benefícios para a consolidação do projeto. E aí eu acho que, dado isso, sugiro o encerramento dessa audiência. Obrigado a todos e bom dia. Muito obrigada, Martinho. Obrigada a todos e a todas. Aguardamos as contribuições por e-mail. E para nós é realmente muito importante essa participação de vocês, essa colaboração para esse projeto prioritário para a Prefeitura de São Paulo e para nós da SP Parcerias. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.